Olá, são 10 minutos. Entre os cristãos, há muitos que pecam, arrependem-se e repetem este processo. Por muito que pequemos, podemos arrepender-nos? Se nos arrependermos tão facilmente e recebermos o perdão dos nossos pecados, não abusaremos disso e acabaremos por transbordar de pecados? Talvez seja por isso que, se olharmos para as notícias dos últimos tempos, podemos ver um aumento de crimes entre o clero que violam as leis da Bíblia ou as leis do mundo. Os descrentes que estão desiludidos com esta situação dizem algumas palavras duras. As pessoas que acreditam fazem mais? Como é que os crentes, que deveriam ser a luz e o sal do mundo como filhos de Deus, acabaram por ficar assim? Não será porque pensam que, mesmo que pequem, só precisam de se arrepender? Arrependimento significa arrepender-se dos seus pecados e mudar as suas más ações anteriores. Muitas pessoas pensam que esse arrependimento é possível sempre que quiserem. No entanto, se lerem 1 Samuel capítulo 2, encontrarão um sacerdote chamado Eli, que tinha 2 filhos sacerdotes com mau comportamento. Os rumores sobre o mau comportamento dos 2 filhos espalharam-se por todo o povo e o pai repreendeu-se com um coração triste. O que é que os filhos fizeram? Lamentaram-se os seus pecados e arrependeram-se? Não, eles não se arrependeram. Se verificarmos a razão através da Bíblia, diz que Deus nem sequer lhes deu o coração para se arrependerem, porque os tinha escrito para serem mortos. Normalmente as pessoas pensam que podem arrepender-se se esforçarem por isso. No entanto, olhando para a palavra de hoje, o arrependimento só é possível quando se recebe de Deus um coração para se arrepender. Como é que nos podemos arrepender e não pecar se não tivermos vontade de nos arrepender? Entre os cristãos, há muitas pessoas que pecam repetidamente e se arrependem. Mas, infelizmente, isso não pode ser considerado arrependimento. Porque uma pessoa que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados nunca voltará a cometer o mesmo pecado. Olhemos mais de perto para Pedro. Antes de ser crucificado, Jesus profetizou aos seus discípulos que todos os discípulos o abandonariam e fugiriam. Pedro respondeu que, mesmo que todos os outros abandonem o Senhor, ele nunca abandonará Jesus. Então Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, é preciso que Pedro o negue 3 vezes. Depois disso, Jesus foi capturado pelos soldados, como ele disse, e todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. E quando as pessoas que reconheceram Pedro especularam que ele era um discípulo de Jesus, Pedro negou 3 vezes. Assim que acabou de falar, um galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Saiu e chorou amargamente. Qual foi a dor do arrependimento de Pedro depois de ter negado o seu mestre? Pedro, que tinha pregado o Evangelho com diligência durante toda a sua vida, acabou por ser capturado pelos soldados romanos e condenado a ser crucificado em Roma, tal como Jesus. O que é que Pedro fez nessa altura? Teria ele negado Jesus como costumava fazer? Não. Em vez de evitar a morte, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não podia morrer como Jesus. É completamente diferente de antes. Esta é a aparência de uma pessoa verdadeiramente arrependida. Como crentes em Jesus, devemos sempre examinar-nos para ver se estamos a pecar consciente ou inconscientemente. Se nem sequer tiverem o coração para se arrependerem, não há esperança. Antes de Deus decidir desistir, que tal olharmos para nós próprios e arrependermos-nos? Foram 10 minutos. Obrigada.